Contei para vocês na abertura do programa, ontem, né, quem assistiu o programa, e eu sei que vocês assistem todos os dias, são nossa audiência muito fiel. Muito, né? A gente falou de alguns procedimentos cirúrgicos e estéticos. E muitos deles usando agulhas, preenchimento, as coisas que a gente tem aí na área que vão ajudar nessa parte de rejuvenescimento. Só que hoje a gente resolveu colocar bem coladinho, a gente convidou mais uma vez a doutora Renata Castilho, que é dermatologista, para apresentar as possibilidades e novidades de tratamentos sem agulha, zero invasivo e que vão dar resultado, né, doutora? Bem-vinda. Exatamente. Muito obrigada, Carol. É um prazer estar aqui novamente. Então, hoje a gente tem as duas possibilidades, né? A gente não precisa excluir os procedimentos injetáveis e invasivos, que são maravilhosos. Sim. Mas a gente tem que associar, muitas vezes, com outros tipos de procedimento. Tá certo. Inclusive, hoje a gente tem um perfil de paciente que busca tratamentos que não sejam invasivos. Então, a primeira coisa que eu falo não adianta a gente ter um rosto também que está ali com preenchimento, que não tem olheira, que tem um lábio no local, se ele não tem uma textura bonita. Concordo. Né? Se ele está todo manchado, se ele está com aspecto desvitalizado. Então aí vem junto os tratamentos de cuidados com a pele através do skincare e também dos procedimentos que a gente pode realizar em consultório com lasers, tecnologias e também com os peelings. Olha que legal. E isso é o primeiro passo para a gente chegar ali, então, no pós, que é a escolha de algo mais invasivo ou menos invasivo, que é uma tecnologia nova que a gente vai mostrar hoje para vocês, que já dá para ver o resultado na primeira sessão. A gente vai mostrar ao vivo. Legal. A gente começa falando, então, dos peelings que podem ser realizados nessa época do ano. Exatamente. Então, assim, esses peelings a gente até pode realizar em outras épocas do ano, mas o que acontece? Como eles fazem um estímulo de renovação celular, né, a gente fica com a pele um pouco mais sensível, essa época do ano é ideal. Né? Então, aqui, o inverno, porque a gente tem um índice de radiação menor, é uma época muito boa para realizar peelings. E hoje, Carol, a gente tem peelings para todos os tipos de queixa, né? Então a gente tem o peeling para aquela pele que chega um pouco mais manchadinha, né? Então sejam ali... Quer mostrar aqui, ok? Vamos Na ordem, mostrar. doutora? Que aqui a gente tem os rostinhos, né? As partes aí da face. Então, por exemplo, uma pele que está um pouco mais pigmentada, seja por olheira, seja por melasma, seja por manchinhas de sol, né? A gente tem peeling para isso. Então, como que funciona o peeling? Muitas pessoas já fizeram, já sabem, mas tem gente que não sabe, né? Então, o peeling são substâncias que a gente aplica ali na pele, né? São substâncias químicas. E aí eles fazem um estímulo para a renovação celular e para a troca dessa camada da pele mais superficial. Ok. Né? Então, com isso, a gente consegue ali eliminar essas manchas, que já traz um aspecto de rejuvenescimento, de pele mais bonita, né? Muitas vezes muda a vida da pessoa. Uma pessoa que tem melasma, por exemplo, a gente tem relatos ali de pessoas que mudaram a vida porque conseguiram eliminar a mancha, né? Precisa ser feito com uma frequência maior, doutora? Ou tem que ter um espaço ali, né, entre uma sessão e outra? Isso. Esses peelings, por exemplo, que eu estou me referindo, que são para manchas, a gente pode realizar em até 3 semanas. Que são peelings um pouco mais superficiais, focados no melanócito, né, na célulazinha ali que produz o pigmento. Então, para essa queixa, a gente poderia fazer com um intervalo um pouquinho menor. Em consultório? Em consultório, tá? E aí, depois disso, claro que a gente passa alguns cuidados também para casa, com a rotina de skincare, algumas coisas para tomar também, mas os resultados são excelentes. E evitar o sol? E evitar o sol sempre, e sempre protetor solar, né? Certo. Aí a gente também vai ter os peelings que são para as linhas de expressão, né? Então, a gente tem pessoas hoje que querem melhorar ali as ruguinhas, sejam elas suco nasogeniano, aquelas linhazinhas finas de pálpebra ou aquelas linhazinhas do sorriso, que são muito fininhas, a gente consegue hoje, através de peelings um pouquinho mais profundos, melhorar, então, por exemplo, esses pezinhos de galinha, essas linhazinhas do sorriso. Então, a gente tem essa opção para as pessoas que não querem nenhum procedimento invasivo. Então, a gente tem esse recurso, a gente pode associar com outras coisas, mas a gente também pode utilizar apenas ele. Certo. Né? E pode ser um primeiro passo muito legal, Exatamente. Inclusive, é muito bacana porque a pessoa já fica animada, né, e já cria confiança para fazer outros procedimentos. Esse a gente também não pode se expor ao sol. Esse é um peeling um pouquinho mais profundo, então tem que ter um pouquinho mais de cuidado. E se for fazer mais de um, aí o intervalo é de no mínimo 1 mês. Certo. Tá? E aí, aqui... E aí, a gente tem aquela pessoa que quer a melhora da pele como um todo. Quem não quer, Carol? É verdade. Quem não quer uma pele com poros menos dilatados, com aspecto de hidratação, mais viço, mais glow? Então, a gente tem essa opção também, que é um peeling para todos os tipos de pele, na verdade, que a gente consegue
realizar em consultório e a gente consegue esses resultados. Então, na primeira aplicação, a gente já começa a observar ali que os poros ficam mais fechadinhos, a pele fica mais hidratada e aí a gente associa com uma rotina de skincare feita em casa. Ah, legal. Esse aqui é aquele que, assim, eles... Se você quiser citar o nome desses peelings que não seja comercial, enfim, de alguma substância, fica tranquila. Tá. Esse é aquele que, de repente, a gente pode fazer o ano todo, algumas Isso. vezes ao longo do ano, para sempre estar com essa pele preservada. Exatamente. Esse daqui é um blend de ácidos que a gente utiliza, né? Então a gente utiliza uma base de ácido retinóico, vitamina C, eu chamo de peeling luminous, porque ele traz essa luminosidade para a pele, Legal. esse aspecto muito bacana. Uhum. Então é um peeling extremamente bacana e pode ser feito em outras épocas do ano também. Certo. Embora no inverno seja a melhor época, porque às vezes para ir à padaria, se você tá com um protetor leve e se expõe um pouquinho, pode manchar porque a pele fica mais sensível. Perfeito. Uma coisa que é legal falar também é o pós. Né? Então, muitos pacientes não querem fazer ali cirurgia plástica e tudo mais, porque não tem esse tempo para ficar recluso ou para tirar do trabalho. Sim. E o peeling a gente consegue fazer e vida que segue, né? Então, fica sim a pele com um aspecto descamativo por alguns dias, mas com uma boa hidratação, uma boa maquiagem, dá para conseguir trabalhar, né? Enfim, seguir manter a rotina, que hoje em dia a gente sabe que é muito importante também pensar na vida daquela pessoa. Sem né? dúvida. E este aqui? Esse daqui é um peeling que a gente é um peeling mais profundo para rugas um pouco mais importantes, né? Então a gente tem um peeling que já trata as linhazinhas finas e a gente tem um peeling que também simula aí como se fosse um lifting cirúrgico, que aí precisaria de um período maior de reclusão, ali pelo menos uns 10 dias em casa, mas que também é uma opção sem agulhas, né? Embora não seja um procedimento tão simples, mas é uma opção sem agulhas. A gente consegue fazer full face, que seria o rosto todo, ou, por exemplo, aquelas pessoas, doutora, eu tô só com o códigozinho de barras incomodando, é uma queixa super comum em consultório. Então, a gente consegue fazer esse peelingzinho ali para eliminar aquelas ruguinhas que ficam na parte superior do lábio. Ou então, quero fazer só na região da pálpebra para dar um up, para abrir o olhar, ou para tirar linhas finas. Podemos fazer também. Bem localizado. Exatamente. Aí a recuperação é mais simples, tá? Eu vou fazer o seguinte, vou deixar um tempinho para vocês mandarem perguntinhas no @VocêBonitaTV, certo? A gente já tem alguma pronta, Glaucia? Acho que você falou que sim, né? Vou colocar na tela. Ó, vamos responder já da Mari. Mari, um beijo. Como melhorar um inchaço das pálpebras? A gente vai responder já. E aí a gente fala também desses produtos que você trouxe, doutora. Vamos lá. Deixamos aqui na primeira parte da pauta uma perguntinha, a gente está falando também dos tipos de peeling, já vamos apresentar a tecnologia, mas a Mari já pergunta como melhorar então esse inchaço das pálpebras. Perfeita essa pergunta, Carol. Inclusive, a gente já tem a resposta aqui, né? Já vamos demonstrar nela, na Ana Paula, bem-vinda. Ana Paula já está aí, pode então começar, doutora. Uma das coisas que a gente utiliza para inchaço das pálpebras é o aparelho de ultrassom microfocado. Inclusive, Carol, antes de começar a fazer nela, eu vou mostrar porque a gente fez um pouquinho, né, antes do programa começar. Como o programa é ao vivo, a gente não teria tempo hábil para fazer né, todo o protocolo. Eu consegui fazer um pouquinho nela e eu queria que a câmera pegasse para a gente mostrar que a gente já tem um resultado. É muito legal, gente. É muito incrível. Quando a gente compara, né, aqui, ó, esse lado que eu fiz um pouquinho, que não foi o protocolo inteiro, né, é bom lembrar isso, mas quando a gente compara, por exemplo, o ângulo, né, esse ângulo assim que a gente chama de jaw, vou até pegar uma reguinha para mostrar para vocês, esse ângulo tá aqui e desse lado, olha onde que ele tá. Então é como se o rostinho tivesse aqui, né, mais caidinho. Gente, aqui, levanta absurdamente. Olha, tá vendo? Acho que a câmera pegou muito legal. Então aqui, ó, é como se eu tivesse mais magro, mais coladinho, né, mais próximo do rosto. E aqui um rostinho mais derretido, com esse gordinho maior, o ângulo mais baixo, né? Então, isso é um resultado que simula um lifting cirúrgico, né? Então, você imagina, isso que a gente fez um pouco, né? Então, você imagina o protocolo inteiro e é uma coisa incrível. E assim, extremamente, praticamente não tem contraindicações. É seguro, né? Seguro, né? Então, é uma tecnologia, assim, que veio para revolucionar aí o tratamento da estética. Agora, vou pedir para Ana Paula deitar para a gente demonstrar mais um pouco, né, doutora? E nessa pergunta da pálpebra, ele então não tem perigo, não traz dano se aplicado na região próxima dos olhos? Não, Carol, ele é extremamente seguro. Para cada região que a gente aplica, a gente tem um parâmetro específico e uma profundidade. Entendi. Né? Então, por exemplo, na pálpebra, que é uma pele extremamente fininha, a gente vai colocar o parâmetro mais suave e vai colocar numa profundidade menor. Tá. Né? A gente consegue fazer, por exemplo, o tratamento de contorno de rosto,
né, a gente consegue fazer o tratamento de pálpebra tanto inferior, para melhora de bolsa, para melhora de linha fina, para pálpebra superior a gente consegue fazer aquele efeito de abertura do olhar, Olha ou fox eyes, que o pessoal costuma chamar. Com a tecnologia. Com a tecnologia. Então vamos começar. Vamos lá. Vamos mostrar ao vivo. Vocês já viram a diferença, assim, de alguns minutinhos que ela aplicou antes de entrar no ar. Inclusive, fui eu que falei com ela. Falei, doutor, nós temos que mostrar, porque eu sei que dá resultado rápido na primeira sessão. Eu vou fazer um pouquinho aqui do outro lado. Depois a gente vai finalizar e vai Tá fazer bom, o outro pra lado não ficar também. tão diferente. Para ela não ficar torta, gente. É, porque Fica vocês viram tranquila, como Ana. modifica, né? Muito. É impressionante. É impressionante. E aí, quanto tempo a gente tem visível do resultado para que a gente possa fazer a próxima sessão? Isso é muito legal, Pode porque o efeito Tá. são 2 efeitos, Carol. Então Tá. a gente tem esse efeito imediato, Aham. vou começar, tá? A gente tem esse efeito imediato, que é o de ancoragem muscular e do tecido de gordura. Certo? E o estímulo de colágeno ainda vai chegar. Ou seja, vou começar. Ou seja, isso aqui ainda vai melhorar bastante, porque o estímulo de colágeno ele começa ali por volta de 21 dias. Aham. Então, essa pele depois ainda vai ficar mais firme, com o colágeno ativado, né? E não dói, né? Se você quiser até perguntar para Vou a perguntar Ana, pra Ana. Pera lá, deixa eu pegar meu mic aqui. A Ana para já ela dar vai a me opiniãozinha contar. dela. Tá Pode tudo falar. bem, Ana? Tudo bem, sim. Não tá Tranquilo. doendo? Não, nenhum tipo de dor. Zero? Zero É só dor. uma coceguinha, assim? Sim, mas dor nenhuma. Tipo, até gostoso, assim. Sim, tranquilo. Tá vendo, gente? Sinceridade aqui, hein? E não precisa de anestésico, nada disso, né? Alguns pacientes, Carol, se for muito sensível, às vezes eu deixo um tempinho um anestésico tópico só para dar um conforto maior, Tá. mas ele não é uma obrigatoriedade não, tá? Como essa tecnologia ela é extremamente tranquila em relação à dor, Tá. a gente consegue fazer dessa forma, tá? Inclusive, como os pacientes costumam, né, falar, nossa, doutora, é tão tranquilo, tá fazendo mesmo? Tá fazendo efeito, né? Tá fazendo efeito. Aí, claro que depois a gente vê o resultado, mas na hora que tá aplicando, inclusive eu trouxe até 2 coisinhas pra gente mostrar o efeito dele ali nos objetos, que eu acho que é bem legal Ah, essa eu dinâmica. adoro quando você faz isso, doutora. Você que trouxe a bexiga da última vez e mostrou, né? Isso. Vou colocar a perguntinha do público. A gente vai fazer mais um pouquinho para ver já a diferença e depois já vamos para a sua experiência. Gina, um beijo, obrigada. Tenho melasma, mas gosto muito de pedalar. O que eu faço para tratar, nem me fale, porque eu também sempre tive, sou corredora e o negócio não é brincadeira, não. Então, assim, claro que não precisa parar de pedalar, a gente tem que viver bem, ser feliz, fazer as coisas que a gente gosta. Mas hoje a gente tem inúmeros recursos, né, Carol? O primeiro deles é durante o exercício ali ao ar livre, usar o protetor solar de preferência físico, né, um de alta resistência que não saia com o suor, e aí tratando o melasma, então com antioxidantes orais, tratamentos realizados em consultório, tanto peeling quanto laser, e a gente consegue sim clarear o melasma, muitas vezes até 100%. Claro que como ele é crônico, tem que ter um cuidado contínuo, mas a gente consegue cuidar e dá para continuar pedalando tranquilamente. E tem muito protetor solar bacana hoje, né? Tem muita opção. Eu falo que os mais grossinhos, aqueles que têm uma cobertura, né, com cor ali, que não saem facilmente com o suor, tem uns próprios para esporte hoje, então dá para continuar pedalando sim. Tá certo. Mais perguntinha do público, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Ali, um beijo. Pele menopausada, ressecada e caidinha, ela diz. Por onde começar o tratamento? Oi, Li, eu tenho muitas pacientes que estão na menopausa, de fato é esse aspecto de pele, parece que a pele derrete, fica ali muito ressecada. Então, por exemplo, os cuidados de skincare, a gente alinha ali uma rotina para uso em casa e o peeling, por exemplo. Tá. Então, a gente poderia escolher, por exemplo, esse peeling que dá um aspecto de hidratação para a pele e caprichar nos cuidados em casa. E aí, na sequência, até partir para tratamentos. Exatamente. Como geralmente a mulher na menopausa ela já vai ter um rosto mais derretido, com uma flacidez mais evidente, então o ultrassom microfocado seria ideal para esse tipo de pele. Tá? Vamos mostrar, então, aqui nos objetos, doutora? Vamos lá. Como é a ação? Por que eu quis trazer, Carol? Porque como essa tecnologia ela é muito moderna, né? Então ela tem essa questão de não doer e tudo mais, muitas vezes os pacientes falam, mas está fazendo alguma coisa? Claro que depois o resultado é incontestável, mas na hora que está aplicando, é muito legal a gente mostrar. Então, por exemplo, vou colocar aqui na água. Aqui é o gel, que é o que você passa no rosto. É o gelzinho que é o condutor ali do ultrassom, né? Então, eu vou fazer para vocês verem que a água vai borbulhar, ó. Muito legal lá. Tá vendo? Então, imagina que isso aqui é o nosso tecido. Não, e tá saindo fumacinha até, que como se estivesse aquecendo ali internamente mesmo. Exatamente, ó, tá vendo? Então, isso aqui é o nosso tecido recebendo toda essa energia, né, que é uma energia térmica,
E o que ele vai fazer com essa energia? Pontos de coagulação que vão fazer aquela sustentada no rosto. Então, E, incrível. por exemplo, se a gente colocasse aí uma gordurinha, Essa um gordurinha, baconzinho, exatamente, o que ia acontecer? ele ia diminuir o tecido de gordura, porque você viu que é um aquecimento. E na parte que seria a carne, né, que não seria a gordura, faz esse pontinho de coagulação deixando mais firme, como se diminuísse ali o tecido. Então, quando ele diminui as fibras, ele faz esse efeito de ancoragem muscular. E aí parece que a pele cola, realmente. Parece que a pele cola, que é o que a Levanta. gente já conseguiu ver um pouquinho ali na Ana. Tem perguntinha agora pra gente mostrar o outro lado, então mais perguntinha, já já a gente vai ver o resultado aqui ao vivo. Sandra, um beijo, obrigada. Quanto tempo depois de aplicar a toxina botulínica no rosto, pode aplicar o peeling para retirar as manchas? Na verdade, pode fazer até no dia seguinte. Né? Eu só não costumo fazer no mesmo dia, porque como teve ali, né, os furinhos da toxina botulínica, então a gente não faz no mesmo dia por essa questão. Mas no dia seguinte já pode ser feito o peeling sem problema nenhum. Doutora, as tecnologias elas devem ser feitas sempre antes de qualquer coisa injetável, né? Porque... Eu prefiro, Carol. Eu prefiro, assim, na verdade, por exemplo, com os bioestimuladores a gente pode fazer até no mesmo dia, né? Aí a gente faz primeiro o ultrassom microfocado, na sequência já vai para um bioestimulador, né? Mas de fato, essa seria a ordem, assim, né? Se o paciente já fez, por exemplo, um preenchimento, alguma coisa, a gente espera um tempinho, se for uma quantidade grande de preenchimento, pelo menos um mês. Se for uma quantidade pequena, também não tem problema, tá? Tá certo. Vamos mostrar? Só dar uma ideia daqui a pouquinho? Mais uma perguntinha, então. Eu tô curiosa para ver o outro lado. Sim. E olha que você fez pouco tempo, mas vocês viram a diferença? Simone, obrigada, um beijo. Estou com linha de marionete e bulldog. Qual o melhor tratamento? Então, é essa daqui, né, doutora? Dá uma caidinha assim na Então, bochecha. a linha de marionete bulldog, o ultrassom microfocado seria excelente, né? Porque, por que forma essa linha? Porque o nosso rosto perde ali o tecido de gordura, que já dá uma sustentação, e perde as fibras colágenas e elásticas. Então, isso que faz com que a pele fique coladinha, vai derretendo, a gente vai perdendo. Então, o ultrassom ele faz tanto a parte de ancoragem do músculo, quanto o estímulo de colágeno, que vai chegar depois e vai dar aquela sustentação, aliviando ali a linhazinha do sulco nasogeniano. E pode ser aplicado no rosto e corpo. Pode. A tecnologia. Exatamente. Por isso que a gente chama de micro e macro focado. Quando a gente faz em regiões corporais, que são regiões maiores, a gente consegue fazer o macro focado e diminuir, por exemplo, gordura localizada, melhorar celulite. Flacidez, tudo Flacidez, exatamente. É maravilhoso. Agora nós vamos mostrar o resultado, que tem um antes e depois. Você quer fazer mais um pouquinho? Na verdade, eu acho que seria interessante mostrar mesmo esse lado aqui, Carol, porque esse aqui a gente fez muito pouco, né? Então, acho que seria interessante mostrar o mesmo lado. Então, Ana, vou pedir para sentadinha? você levantar, para você ficar sentadinha, que aí a gente tem o antes e a gente vai ver, então, a diferença. A gente fez o outro lado para tentar equilibrar, mas, ó, ainda falta. Agora, sim. o lado que fez, olha a diferença, Isso, gente. ali a gente fez... Porque o que acontece, Carol? Isso é importante explicar. Ele atua em profundidades. Então, aqui, por exemplo, eu não fiz todas as profundidades que eu faria no consultório, mas eu já consegui fazer 3 profundidades, né? É como se fosse a camada mais profunda, média e superficial, certo. né? Então, agora eu fiz, né, só para demonstrar um pouquinho em relação à dor, a ponteira média, para a gente tentar ir colando aqui também. Mas o lado que a gente fez um pouco mais, ó, é como se o rosto dela estivesse mais magro. Além disso, eu acho que isso aqui é muito visível, parece que tem um sulco muito marcado aqui, tá vendo? Ó? Tô vendo, Um derretimento. E desse lado, a gente não tem mais esse sulco tão marcado. E ainda faltou até o contorno, né? Exatamente. Que você faz é como se a gente tivesse feito um preenchimento desse sulco aqui, ó. Deixa eu, tá vendo? Uma dobra, né? Sem usar ácido hialurônico. Fantástico. Tem o antes? Acho que tem a fotozinho dela. Não tem? A diferença mais legal é ver um lado e o outro, né? Tá lá, incrível. Que interessante. Mas Muito a gente não vai legal. deixar ela tortinha, tá? A gente vai fazer dos dois lados. Olha, eu vou dizer, adorei. Doutora, você Incrível. sempre arrasa. Ana, obrigada. Fica tranquila que você vai agora fazer o outro lado também para voltar não vamos deixar para na casa porta. com tudo 100%, né? Para dar certo. Sim. Você quer mostrar mais alguma coisa? Eu queria mostrar na régua, Carol. Eu mostrei aqui na água para ver que borbulha. E aí aqui a gente consegue passar o dedo. Eu já até fiz aqui, ó, mas eu faço de novo ao vivo. Ó. Se você quiser passar a sua mão aqui, tá vendo que tem uma aspereza? Tem. E tá vendo que aqui tá lisinho? Sim. O ultrassom ele age assim. Então na camada mais superficial da pele, ó, ele vai manter ela intacta. Por que é legal mostrar isso? Para as pessoas saberem que pode fazer seguro. e seguir a vida. Então, ó, desse lado que eu vou aplicar, ele vai continuar lisinho e aqui ele vai ficar áspero, que são pontos de coagulação por conta da energia térmica.
Gente, que loucura. Pode fazer, doutora. Vamos Enquanto eu vou fazer? passando o seu Insta, você vai demonstrando aí mais Vamos uma, lá. né? São as experiências, olha lá. Enquanto ela vai passando ali vai ficar lisinho e embaixo vai ficar áspero, porque ele tá mantendo a ação dele. Doutora Renata Castilho, é dermatologista, e o contato dela é o @doutora abreviado renata.castilho, @doutora abreviado renata.castilho. Você encontra todo o Perfeito. trabalho. Então, aqui ficou lisinho. Lisinho, Carol, ó, não vou pedir pra você passar a mão no gel, mas ó, tá bem Tô vendo. lisinho. E até, já E embaixo, vi. olha aqui. Olha aqui, os pontinhos. Será que a gente consegue mostrar? Peraí, isso, onde está o pontinho. Estão Ó. vendo? Não tinha isso, gente. Parece que você fez uma camada de alguma coisa. Exatamente. Muito Os legal. pacientes falam que é a sensação de costurar o rosto ali E dar a para fazer puxada. esse lifting. Obrigada, viu, doutora? Imagina. Ana, um beijo. Até a próxima. Adoro Beijo. sempre as novidades. Vitor. Estaremos esperando as próximas, né? Vocês também.